telespectadores, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos essa 33ª edição do Conversa com o Escritor, e hoje contamos com a presença potente da escritora Cláudia Nina, não é? Que também é uma dedicada pesquisadora, estudiosa sobre a obra de Clarice, nessa live que comemora o centenário de Clarice Lispector. Cláudia, querida, seja bem-vinda a Pernambuco, seja bem-vinda a esse espaço, não é? Pela segunda vez, esse lugar é seu, e temos toda a alegria e toda a disponibilidade para aprender com o que você pode trazer para nós. E aí eu começo perguntando como é que estão as coisas, como é que você está, por favor. Olá, Marcelo, boa tarde. Fico muito feliz de voltar a essa terra maravilhosa. Quisera eu estar aí pessoalmente, mas não faltará oportunidade. É uma alegria imensa estar com você nesse programa maravilhoso que você organiza e principalmente falando sobre Clarice Lispector. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Coisa boa, Cláudia. Cláudia, nesse momento tem se feito, né, realizado muitas lives, muitos eventos, né, em comemoração, de modo remoto, em comemoração ao centenário dessa grande escritora, né, a Clarice Lispector, que mais recentemente se tornou patrona da literatura de Pernambuco. E aí eu queria saber de você qual foi o primeiro contato que você teve com a Clarice? Você que fez uma tese de doutorado e uma pesquisadora sobre Clarice Lispector. Marcelo, eu só queria fazer uma pequena correção, que o livro Amor de Longe, que eu vou sortear hoje, não é da Rouco, é da Ficções, tá? Okay. O meu livro Vou da corrigir Rouco é o Paisagem... Então. É que meu livro da Rouco é o Paisagem de Porcelana, não o Amor de Longe. Tá? Só para... Tá certo. Okay. Então, Marcelo, o meu primeiro contato com a Clarice Lispector foi uma aprendizagem, literalmente. Uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Quer dizer, não era essa edição que eu tenho em mãos é uma edição nova, que a Rouco reeditou agora, né, a obra completa da Clarice, edições belíssimas. Olha como é que está o resultado dessa semana de lives, olha. Então, assim, esse livro... eu tinha, assim, meus 18 anos, estava na faculdade, entrando na faculdade de comunicação, e uma colega de jornalismo chegou para mim e disse, esse gesto, né, Cláudia, lê, é a sua cara. Como isso é importante, né, Marcelo? Esse gesto de você oferecer um livro, de você dizer, leia, né, de você pegar, folhear, ler um trecho, ouve isso. Ó, esse gesto é o que eu digo que é o contágio, né? Essa coisa que vai passando de mão em mão como se fosse um anel, né? Um objeto mágico, né? Que você vai transferindo esse saber, né? Então, o livro ele tem essa possibilidade também, e ele precisa cada vez mais, né, de atuações como a sua, né, como a minha aqui. Nós estamos ajudando a passar o anel, né, ajudando a contagiar outras pessoas para a leitura de Clarice, né, e para a literatura de uma maneira em geral. Então, o meu primeiro contato se deu com uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. É interessante observar que, como já foi dito, e como a própria Clarice sempre ressaltou, ela ganha na releitura, né? Então, o que quer dizer isso? A leitura que eu fiz, obviamente, aos 18 anos, ela é bem diferente da leitura que eu fiz hoje, né? Que eu fiz essa semana, que eu fiz esses últimos anos, né? Então, assim, uma série de observações, assim, uma série de percepções que eu tive nessa última leitura, eu não tive na primeira. Qual foi a minha primeira leitura de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres? Veio ao encontro de um momento na minha vida de formação, né? Eu estava com 18 anos entrando na faculdade,
E um dos grandes ensinamentos desse livro, se a gente puder falar em ensinamento, né, que eu acho que talvez não seja essa a palavra, mas talvez uma das aprendizagens desse livro, seja o gostar de ser. O gostar de ser, simplesmente ser. E o de viver apesar de. Então, assim, esses dois ensinamentos, essas duas aprendizagens, né, vieram ao encontro de uma moça aos 18 anos, entrando na faculdade e começando a vida, né? Então, num primeiro momento, veio a história da superfície, né? Que é uma história de amor, uma história com um grande finale, né? É uma história entre Lore e Ulisses, ambos professores, né? Ulisses, o quase namorado filósofo, né? Que ajuda Lore nessa caminhada de gostar de ser e de viver apesar de, né? Nessa caminhada de coragem. Então, nesse primeiro momento, foi a leitura da superfície da história, né? E no outro momento, as outras indagações que vieram ao longo dessa leitura. Por exemplo, né, a última leitura que eu fiz de uma aprendizagem ao livro dos prazeres, eu fiz um diálogo com A Hora da Estrela, que são obras aparentemente muito diversas, né, muito díspares, mas que eu fiz um diálogo justamente conectando as suas diversidades. Né? Isso era algo impensado há alguns anos atrás, entendeu? Nas minhas primeiras leituras. Né? Então, assim, eu acho que seja uma obra bastante interessante para você entrar nesse universo, né? Entendendo que toda obra de Clarice ela tem várias camadas de significação, né? Então você pode, no primeiro momento, entrar nessa obra e perceber apenas o seu conteúdo de ser uma história de amor, com um grande finale, enfim, essa percepção, né? E aí depois você vai adentrando em outras camadas, né? Lembrando o ato simbólico da Lore andando no mar, numa noite, né? Ela resolve caminhar ao longo do mar. Então, assim, essa imagem é bastante simbólica porque nos fala também desse mar de profundezas de que é a literatura da Clarice Lispector, né? Que você vai entrando nesse mar lentamente, você vai percebendo as suas profundezas lentamente, mas que nada disso seja, e eu reitero aqui esse meu desejo de fazer com que cada vez mais pessoas se aproximem de Clarice Lispector, e eu reitero aqui a minha mensagem de que nada disso deva ser, essas profundezas a que eu me refiro, não deve ser um elemento distanciador do público, tá? Pelo contrário, eu acho que ela proporciona, ao proporcionar várias leituras e várias camadas de significação, né, ela permite que qualquer leitor entre na obra dela. A gente tem que desmistificar essa coisa de que Clarice é difícil, né? A Clarice, essa coisa da dificuldade, da suposta dificuldade de Clarice ser difícil no que tange ao vocabulário, né? O significado das palavras ou ao estilo. Eu acho que talvez o que crie um temor diante de Clarice Lispector talvez seja um medo do autoconhecimento ou do autodesconhecimento que ela propõe, sabe? Em toda a sua obra, das mais diversas formas, né? Então, eu acho que, e também por isso, uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres é um livro tão emblemático, né? Porque ele ensina-nos a coragem de ser, de gostar de ser, apesar de, né? E é essa mesma coragem que ela pede dos seus leitores, né? Nesse processo de individuação, que é o mesmo processo que a Lore, personagem, empreende, sabe, Marcelo? Esse processo de individuação, né? De criação de uma autonomia. Ela é uma mulher em luta contra o patriarcado, porque ela se liberta do pai e dos irmãos, vai morar sozinha no Rio de Janeiro, e a partir daí ela empreende todo esse processo de libertação,
né? Libertação do que a aprisiona, não só do lado de fora, no caso, o pai e os irmãos, mas também do lado de dentro, que são as próprias, o que eu chamo das jaulas metafísicas, né? Que são aquelas grades que a gente constrói para que a gente mesmo se aprisione. Eu acho que esse livro fala disso também, entendeu? De como você se libertar de você mesma, de como você gostar do seu corpo, gostar da sua forma de ser no mundo, de você assinar um contrato com a rua e se expor ao mundo de cara limpa. É o que Ulisses fala com a Lore, né? Eu gosto de você assim, de cara limpa, que você tenha coragem de ser quem você é. Então, assim, realmente uma aprendizagem, né? Eu convoco os leitores que não conheçam ainda, que não conhecem ainda, para que conheçam, e eu também convido aqueles que já leram, né, para que leiam novamente, porque realmente foi uma obra marcante na minha vida, Marcelo, principalmente por ter sido uma leitura feita aos 18 anos e que abriu todo o mundo de Clarice Lispector para mim. Depois eu fiz a minha dissertação de mestrado em Clarice Lispector, doutorado em Clarice Lispector, e depois a minha vida inteira foi permeada pela leitura da Clarice Lispector. Ok, Cláudia. Só corrigindo aqui, né? Haverá sorteio do livro Juvenil Amor de Longe, da Ficções, de Cláudia Nina. Obrigada. E o link está na descrição. Portanto, quem desejar concorrer ao sorteio, vai lá rapidinho, um olho no padre, o outro olho na missa. E vamos continuar aqui. Autografado, né, Marcelo? Dedicado, autografado. A Cláudia Nina vai fazer a remessa, não é isso, Cláudia? E isso mais aí. uma vez a gente agradece demais. Bom, eu vou trazer aqui então, já que você falou desse seu primeiro passo, né, dessa sua incursão aí pela obra da Clarice, um depoimento do professor Leonardo Tonos, né, e uma querida professora também, lá de Ribeirão Preto, né, que fez um trabalho, que vem fazendo um trabalho muito bonito com o teu livro Amor de Longe, que é a professora Fabiola Gilvanetti. Então, deixa eu compartilhar aqui. Teve um momento em que eu saí aqui, você não percebeu, mas vamos lá. Sou Leonardo Tonos, professor de literatura brasileira na Universidade da França. Para evocar as relações que se tecem entre o universo da escrita de Cláudia Nina e de Clarice Lispector, é importante levar em consideração dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro da leitora, que é Cláudia Nina e que conhece profundamente a obra de Clarice Lispector. O segundo parâmetro, que decorre justamente desse primeiro, é o da pesquisadora Cláudia Nina, que defendeu uma tese de doutorado sobre a autora brasileira na Universidade de Utrecht, na Holanda, tese ainda que me parece que faz data dentro da historiografia literária e no que diz respeito à obra de Clarice Lispector. São esses dois elementos que, em minha opinião, se cruzam, sobretudo em seu romance Paisagem em Porcelana, que encena, por um lado, a figura do espanto, então, a Clarice Lispector, e também através de uma escrita do espanto. No universo de Cláudia Nina, em particular nesse romance, vemos justamente essa personagem perdida pelas ruas de Amsterdã, espantada e confrontada a um universo que ela não entende e que ela finalmente busca entender por uma escrita, por uma respiração que nos lembra, de certo modo, Água Viva, de Clarice Lispector. Esse texto que nada é capaz de aprender e que nos leva justamente a novos espaços, ao espanto diante do mundo e ao espanto diante de nós mesmos. Pensastes que não viríamos? Olhe, trouxe para ti. Era um livro. Clarice abriu e viu que a autora tinha seu nome, Clarice Lispector. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres? Já leu? Ela quis saber.
Não. Marcelo, para mim saiu. Para você saiu? Oi, para mim saiu também aqui. Estou tentando identificar qual é o problema, se é um problema de conectividade aqui. Não entendi essa parte final aqui. Eu acho que teve um probleminha de oscilação de internet aqui. Tentando recolocar aqui, Cláudia, quando eu quero aproveitar para já facultar você a... Peraí, deixa eu ver se eu já consigo aqui. Ok, deixa eu ver. Vou recolocar. Pensastes que não viríamos? Olhe, trouxe para ti. Era um livro. Clarice abriu e viu que a autora tinha seu nome, Clarice Lispector. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres? Já leu? Ela quis saber. Não, ainda não, mas achei que se parecia contigo. Lê primeiro e depois me escreve sobre ele. Quero saber o que tu achaste. Clarice abriu o livro ao acaso e se deparou com a frase: nunca falamos no que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Leu em voz alta para Rafael, com a voz cortada, de choro. Não conseguia suportar tanta emoção. Dessa maneira, Cláudia Nina apresenta o livro dos prazeres, né? Uma aprendizagem para os leitores de Amor de Longe, que além de tantos temas trabalhados, né, sobre adolescência e na adolescência, provoca essa interdiscursividade com a obra de Clarice Lispector e fica para tanto os meus estudantes, né, os meus alunos que leram, como para mim, uma pergunta para você, Cláudia. Estabeleceremos intertextualidade com o livro dos prazeres? Essa é a intenção? Não só apresentar Clarice, né, como trazer o nome dela à tona e fazer com que os nossos alunos a conheçam na sua profundidade. Que maravilha. Ok, Cláudia, contigo. Ai, que maravilha esses depoimentos. Que belíssima fala do Léo, né? Muito, muito, muito bom ouvir ele falando isso. A quem eu quero agradecer aqui, Cláudia, pela generosidade, né? Pela prontidão. Gratidão, professor Leonardo. Sim, E a professora Fabiola também. Então, falando na ordem, né? Falando em relação à observação do Léo, eu tive a oportunidade de estar na Sorbonne falando sobre paisagem de porcelana no ano passado. Foi um momento muito importante do meu trabalho. E eu me sinto muito honrada por essas palavras do Léo, né? Até porque eu nunca tinha pensado em nenhuma conexão possível com Clarice a partir de paisagem de porcelana, e eu acho que é sempre o leitor, né, que faz essas conexões, né, muito mais do que o autor, né? Nós somos herdeiros, né? Nós, autores, somos todos herdeiros dessa grande literatura, né? Que perpassa o nosso trabalho, às vezes intuitivamente, né? Às vezes racionalmente, mas como uma herança, né? Não que a gente vai escrever à la Clarice ou à la qualquer outro autor, quer dizer, não é essa a proposta, né? Eu acho que nós somos herdeiros naturais, né? Nós que lemos, que mergulhamos nesse universo,
somos herdeiros naturais e é natural que a nossa literatura respire, né, um pouco desse mundo, né, onde nós fomos criados, né, intelectualmente. Então eu fico assim muito maravilhada por essas palavras do Léo, né? E realmente fico imensamente feliz. E eu acho que essa questão que ele falou do espanto, Marcelo, é muito que conecta ao horror, né? Então, assim, você vê, eu sempre penso, quando eu explico essa questão do horror, do espanto, eu sempre me refiro a um texto dela que se chama Perdoando Deus, né? Que ela está andando na rua, na orla, na verdade, a personagem está andando na orla, toda encantada com a natureza, o mundo ao redor, a brisa do mar, enfim, e de repente ela olha para o chão e vê um rato morto, né? Então, assim, esse rato morto funciona como uma espécie de alarme epifânico para que ela acorde, né, para as mazelas do mundo, para o horror que existe no mundo. E o horror é uma palavra, quase que uma palavra refrão, é uma palavra que se repete, não só nessa obra, mas em várias obras dela, né? Como se fosse realmente um espanto diante do mundo. E esse momento de espanto, esse momento de estranhamento e de horror é o que vai deflagrar a virada, que é o que eu chamo de corte, né? Transfigurador, tá? Que é o propósito da epifania literária, que a gente entende assim, né? É o momento em que a ordem tranquila das coisas ela é subvertida, tá? E a ordem interna, a aparente ordem interna, é também subvertida a partir do momento em que um elemento exterior, né, atua como esse alarme epifânico. No caso desse ponto, né, Perdoando Deus, é o rato morto, né? Mas há várias outras situações, né? Como no conto Amor, por exemplo, né? Em que ela vai andando no jardim e de repente ela encontra um cego mascando chiclete. E aquela percepção do cego mascando chiclete vai deflagrar uma série de transformações que abalam o chão das certezas, né? É como se fosse um abalo sísmico dentro das certezas que ela julgava ter, a personagem julgava ter. Então, nesse sentido, no sentido do espanto, no sentido de horror, eu fico muito feliz que o Léo tenha feito essa conexão com Paisagem de Porcelana, porque é exatamente isso que a personagem experimenta quando ela se sente perdida e estranhada nesse mundo feito contra ela, que é Amsterdã. Em relação à fala da Fabíola, eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Fabíola. Ela é uma leitora minha que conheceu primeiro meus adultos e depois conheceu os meus infantis. Ela adota os meus livros no Colégio Marista de Ribeirão Preto há 3 anos, né? E isso para um autor é uma vitória, né? Os 2 últimos anos eu estive lá, falei com o auditório lotado, os alunos muito curiosos, eles fazem um trabalho maravilhoso com as obras dos autores, né? Fizeram um trabalho com a Repolheira incrível, que me emocionou. Fizeram uma peça de teatro sobre a Repolheira. Quando eu cheguei lá, o colégio estava inteiramente decorado com falas da Repolheira, com referências à Repolheira, né? A Fabíola é uma leitora muito entusiasmada, né, do meu trabalho, e isso só me faz agradecer a ela ainda mais, né? Em relação ao Amor de Longe, eu sinceramente eu não tinha pensado nesse aspecto, né, dessa troca de discursos, né, desse diálogo de discursos. No meu primeiro momento, o meu objetivo foi somente apresentar Clarice Lispector. E é claro, né, que eu conto em Amor de Longe uma história de amor e de aprendizagem, né? Mas eu acho que muita coisa a gente pode fazer a partir da combinação
dessas duas obras, sim, né? Entendendo que Amor de Longe, no primeiro momento, foi um livro destinado para o público juvenil, né? Mas que, surpreendentemente, né, o público adulto tem recebido com um grande entusiasmo, né? Então, um grande abraço para você, Léo, um grande abraço para você, Fabíola, muito obrigada pelas participações. Eu, aproveitando que a gente já falou um pouco sobre essa tua entrada na obra da Clarice, eu quero trazer agora um pouco da Clarice e o Recife, essa conexão que se estabelece, né, entre essa autora potente e a nossa cidade. Então, vou trazer aqui a professora Geórgia Alves. Ela é da rede pública, né, de ensino do Estado, e é uma pesquisadora da obra da Clarice também. Então, vamos lá. Marcelo, é um prazer estar aqui no seu espaço. Eu vou dizer para você que sou fã, acompanho, não perco uma entrevista, você arrasa, o espaço é lindo, as entrevistas são dinâmicas, e muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para falar sobre a relação de Clarice e o Recife, acho que é muito importante nesse centenário a gente realmente afirmar esse pertencimento, porque Clarice tinha esse amor grande ao Recife. Basta dizer que foi aqui que ela fez a sua última conferência de literatura. Ela quis voltar à cidade várias vezes, ela voltou. Eu acho que as pessoas já sabem, existe aqui a lápide, né? A mãe foi sepultada em Recife, no cemitério dos israelitas, que fica no bairro do Barro. E existe essa relação dela também, que é afirmada na carta que ela escreve para Augusto Ferraz, que foi quem ajudou ela a fazer essa conferência aqui, Morro de Saudade da Minha Terra. Então, essa personagem que surge sempre nas crônicas, quando Clarice passa a ser mais pessoal, escrevendo para o Jornal do Brasil todo sábado, de 1967 até 1973, é exatamente, eu acho, uma confirmação dessa psique impregnada das coisas do Nordeste, do Recife, de frases, por exemplo, como boca do povo de Pernambuco não erra, essas lendas que foram contadas para a menina que chegou aqui ainda com 5 anos incompletos, e que vai ficar até quase seus 15 anos de idade, ou seja, a cidade que ensinou Clarice a ler e, naturalmente, a escrever, porque ela, quando se tornou leitora, já se tornou também uma escritora, e que fazia as reflexões sobre o mundo, mas esse pertencimento ao Nordeste brasileiro, a essa natureza que teve sua imagem tão vendida como alguma coisa arcaica, na verdade, talvez estivesse perto do coração selvagem de Clarice para sempre, né? Felicidade clandestina, o passeio da família, bom, Banhos de Mar, né? São tantos contos, são 9 contos pelo menos, em que a palavra Recife aparece, às vezes até insistentemente, mais de uma vez, e que demonstra essa relação que Clarice guardou, essa coisa escondida, mas que em determinado momento ela passa a abrir e a compartilhar com as pessoas como sendo parte da sua essência. É claro que a literatura de Clarice fala sobre a existência humana como um todo, a relação da humanidade, né, a partir do seu sentir e não do seu pensar, né? É o lugar do não pensar, a existência a partir dessas sensibilidades. E eu acho que, mesmo que seja esse o projeto de Clarice, é impossível para uma matéria-prima tão né? Mesmo que não seja biográfica, esquecer essa força dessa natureza nordestina. E a forma como Clarice afirma em A Hora da Estrela, eu acho muito bonita. É claro que as pessoas falam também, mas era ironia, há muita ironia nisso tudo. Há muita ironia, mas há também uma coisa de escrever para não ver, sabe? Assim, é uma forma de escrever para pensar um outro Nordeste diferente do que ela conhecia. Para quem não se lembra, Macabeia, ela é dada ao abraço da morte, né? Mas ela, as palavras que a cartomante diz para ela são as palavras de grande sucesso, de grande realização.
Então, existe um abraço, né, que pode ser dado por essa Macabé, por essa personagem que faz parte da essência do Nordeste, e que eu acho que a personagem criada por Clarice, o Rodrigo SM, torce para que seja alguma coisa a ser plantada como mais do que essa racionalidade do mundo, né? Quem sabe a gente não inauguraria um novo mundo de liberdade, de respeito de credo, as crenças, né? De pluralidade, de diversidade, que são as nossas mais inerentes características, né? Nossa pernambucanidade sempre afirmou esse lugar de todos. Quem puder ler A Descoberta do Mundo, essas crônicas estão presentes também de maneira dispersa em outras coletâneas, como Felicidade Clandestina, e é a que eu consigo citar melhor, não sei se em Laços de Família também, de alguma forma, mas elas estão muito bem reunidas ali em ordem cronológica, da maneira como foram publicadas no Jornal do Brasil, em A Descoberta do Mundo. Então, reencontrá-las é sempre um prazer. E também agora nas cartas, né? Todas as cartas traz essa declaração de amor de Clarice ao Recife. Então, Cláudia, É interessante. ela citou alguns nomes, né? Alguns contos aí dessa relação da Clarice com o Recife. Sim, e uma coisa que ela falou foi as crônicas dispersas em A Descoberta do Mundo, e ela disse, e também em alguns textos de Felicidade Clandestina, né? Interessante é que em toda a obra da Clarice, né, você tem o que eu chamo de pedaços nômades, né? Não só os textos que reaparecem em diversas coletâneas, mas também você tem trechos que eu chamo de pedaços nômades, né? Que eles migram de uma obra para outra, né? Por exemplo, você tem uma observação que eu faço, você tem dentro de uma aprendizagem ao livro dos prazeres, né, um trecho em que a Lore fala do momento em que ela viveu um silêncio difícil, que foi o tempo em que ela morou em Berna. Obviamente, é um eco biográfico da vivência da própria Clarice, que também experimentou um silêncio difícil quando ela morou em Berna. Então, você tem um trecho que também está em uma das crônicas, ela falando sobre o silêncio, ela explicando para Ulisses o que foi a vivência desse silêncio difícil, né? E esse trecho, ele reaparece em uma das crônicas. Então, ela fazia muito isso, sabe, Marcela? Ela replicava pedaços de texto nasciam independentemente do gênero literário, né? Então, um pedaço de texto numa crônica pode aparecer num romance, né? E isso cria, quando você tem uma visão do todo na obra dela, né? Isso cria um jogo de reconhecimento com o leitor que é muito interessante, né? Então, assim, é curioso como, assim, você vê, você identifica, aí você fala, nossa, aquele trecho, eu tenho certeza que aquele trecho estava ali. Aí, o que você faz? Você vai ali e confere, né? Então, assim, ela cria dentro da própria obra dela um diálogo. Isso é muito rico, né? E em relação a fala brilhante da Geórgia, né? Muito gostoso ouvir ela falar, né? Essa questão do Recife está todo vivo dentro de mim. Essa frase de Clarice é tão linda, né? E você vê realmente em não só nos pontos em que ela usa, de fato, a palavra Recife, né? E que você identifica claramente, né? Esse elemento, mas também de uma maneira geral, né? As referências ao mar, a referência ao calor, né? Assim, essas referências todas perpetuam, assim, se proliferam na obra dela como se fosse uma herança dela, a herança do sol, né? Que ela traz e que ela espalha em vários momentos da obra dela. Muito bonita a fala da Geórgia. Isso nos dá uma possibilidade aqui para a gente mergulhar, né, em outra forma de entrar na Clarice, que são os contos. É uma outra forma de a gente acessar a Clarice, né? E Laços de Família, como ela bem falou aí,
que foi o primeiro livro de contos da Clarice que deu a ela o prêmio Jabuti, né? Uhum. E aí eu quero colocar aqui, eu acho que a fala da professora Clarice Fuchsmann, né? Em que ela foi convidada para falar um pouco dessa Clarice agora cronista, né? Apresentar para a gente ela dá essa aula linda, né, para a gente aqui, e vamos compartilhar agora. Marcelo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade de falar dessa escritora a quem eu admiro tanto, cuja obra eu acompanho há décadas. Então, é um prazer, nessa ocasião do centenário, poder falar de Clarice Lispector. Mas, antes de começar a falar de Clarice, eu queria te parabenizar pelo projeto que você está tocando aí em nome da literatura, da valorização desse patrimônio escrito nacional. Meus parabéns pela iniciativa. Tá? Bom, você me pediu para falar da Clarice e a crônica. Então, primeiro, eu acho importante assinalar que a atividade da Clarice na imprensa, em geral, já que a crônica foi veiculada pela imprensa, já se deu já em meados dos anos 40, diferentes veículos, revistas, cultura, depois colunas femininas que ela assinou. Esse recente livro publicado, chamado Todas as Crônicas, dá uma boa visão do que foi a produção escrita em crônica da Clarice, porque pega esse lote substancial que foram as crônicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil durante muito tempo, desde 1967 a 1973, foram muitos anos, a convite do jornalista Alberto Dines. Lá tem também crônicas que ela publicou em outros veículos, como o Jornal, Revista Senhor, Última Hora, e também crônicas que saíram em livros, como na Legião Estrangeira, né, para não esquecer que fica dentro da Legião Estrangeira, na Via Crucis do Corpo. Tá? Bom, esse é o histórico, assim, breve, da atividade da Clarice cronista, que percorreu boa parte da vida dela, mas que se acentuou nos anos 60, né, a partir dos anos 60. Eu acho que, para falar da crônica em Clarice, é importante primeiro a gente situar do que é isso, do que a gente está falando, a crônica. Né? A crônica, pela etimologia grega da palavra, vem da palavra cronos, que quer dizer tempo. Então, a crônica é uma produção textual regulada pelo tempo, ou seja, acontecimento de agora. Embora ela possa trazer evocações, sempre partiria de um acontecimento presente. Essa explicação etimológica, evidentemente, não dá conta da versatilidade do gênero, tanto nos assuntos quanto na linguagem. É realmente difícil você encapsular a crônica, assim como seria difícil você trazer um único modelo para o que seria romance, mas a gente tem coordenadas gerais. Uma ajuda boa é um grande amigo da Clarice, o Fernando Sabino, um excelente cronista mineiro, no texto que ele escreveu, A Última Crônica, em que ele comenta ali como aquilo que é aparentemente corriqueiro, irrisório, sem importância, ele pode, na crônica, despertar, revelar o que o outro é capaz de causar no cronista. Então, fazer esse compartilhamento de experiência. O crítico Antônio Cândido, a quem eu admiro muito, né, um dos maiores nomes nos estudos literários do Brasil, ele chama a composição daquilo que se ajusta à sensibilidade de todo dia. Ou seja, a crônica, ela nasce e se desenvolve no jornal, ela realmente se desenvolve no jornal. Então, o fato dela estar ali no cotidiano, falando para
para o leitor em comum, digamos, ela incentiva um tipo de comunicação mais íntima, a linguagem coloquial, o diálogo e, evidentemente, os acontecimentos do dia a dia de que a gente falou aqui. E o Brasil, nesse sentido, é um banho. A gente tem uma tradição longeva de crônicas, Machado de Assis, fez crônicas, Paulo Barreto, do Rio, na época da transição do século XIX e século XX, também fez crônicas fantásticas da cidade do Rio de Janeiro, com um quê a mais, porque o João do Rio circulava em todas as esferas culturais, e ele trazia o impacto desses acontecimentos para a sua história. Agora, em relação à escritora, como é que essa questão crônica se coloca, né? Um contraponto imediato para a gente falar sobre Clarice é Rubem Braga, porque ela conversa sobre o gênero crônica por escrito com ele, porque ele é uma referência. Ele dizia: crônica é viver em voz alta, não é só algo do interno, é do compartilhamento. E eu vou ler aqui um trechinho da Clarice em que ela fala com o Rubem. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Ser mais leve só por causa de uma coluna ou crônica. Divertir? Fazer passar os minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação e com o leitor. Eu trouxe esse trechinho aqui e vou trazer outros para mostrar a inquietação da Clarice em relação a se expressar através desse gênero num meio de comunicação de massa. Uma pessoa me contou que Rubem Braga disse que eu só era boa nos livros, que não fazia crônica bem. É verdade, Rubem? Rubem, eu faço o que posso. Você pode mais, mas não deve exigir que os outros possam. Faço crônicas humildemente, Rubem. Não tenho pretensões. Então tem esse certo fantasma desse ícone da escrita da crônica, que é o Rubem Braga. Ela continua conversando em outros trechos: não sou cronista, e o que escrevo está se tornando excessivamente pessoal. O que é que eu faço? E, por fim, vamos falar a verdade. Isso aqui não é crônica nenhuma, isso aqui é apenas. O que a gente pode concluir desses trechos aí que eu li agora, da relação da escritora em relação a esse tipo de texto? Que há uma intimidação, né? Ela expressa uma certa intimidação em relação a ela se acomodar a esse texto curto, veiculado em jornal, e sobressair dois motivos. A exposição da intimidade do eu, e o segundo, a forma, ou seja, se adequar ao modo, a uma expectativa em relação ao que fazer dentro do gênero conto. Então, vamos pegar esse aspecto de intimidade. Bom, o que acontece diferente na crônica de outros textos ficcionais? Quem assina ali é o próprio escritor, ou seja, aqueles fatos ali, o leitor já vai associar imediatamente a experiência do autor, diferentemente de um romance ou de um conto. Então, o eu está ali assinando. Tanto que ela tem um texto que eu gostaria de ler também, um trechinho aqui, porque eu acho que falar de Clarice enquanto cronista, sem ouvir, sem compartilhar Clarice, não tem graça, né? Então, ela tem um texto chamado Fernando Pessoa Me Ajudando. Noto uma coisa extremamente desagradável. Essas coisas que ando escrevendo aqui não são, creio, propriamente crônicas. Mas agora entendo os nossos melhores cronistas, porque eles assinam, não conseguem escapar de se revelar. Até certo ponto, nós os conhecemos intimamente. E quanto a mim, isso me desagrada.
Na literatura de livros, permaneço anônima e discreta. Nesta coluna, estou, de algum modo, me dando a conhecer. Perco minha intimidade secreta, mas que fazer? É que escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa parte minha. Acho que, se escrever sobre o problema da superprodução do café no Brasil, terminarei sendo pessoal. Daqui em breve, serei popular? Isso me assusta. Vou ver o que posso fazer, se é que posso. O que me consola é a frase de Fernando Pessoa que li citada. Falar é o modo mais simples de nos tornarmos desconhecidos. Né? E aí a gente lembra dos versos do Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir a dor que deveras sente. Ou seja, essa condição de abrir a intimidade, né, na página do jornal é algo que assusta a Clarice, essa preservação. Né? Mas ela efetivamente, acompanhar essas crônicas é conhecer muito da rotina também da vida da Clarice, evidentemente organizada na forma de texto ou desorganizada na forma de texto, ela como mãe, ela como patroa, ela como dona de casa, ela nos conflitos orçamentários. Então, se a gente pega as crônicas como um todo, a gente poderia ver até como um grande diário íntimo, um tipo de, não exatamente, por todos esses passeios domésticos que ela faz. Então, há textos incríveis dela quando mãe, com os filhos pequenos, o texto chamado Come Meu Filho, que é nitidamente uma cena da mãe desesperada porque a criança não come, e a criança, ela registra ali a forma do filho ludibriar a mãe, no sentido de conversar ao invés de comer. E ela mostra ali com muito senso de humor essa força do imaginário infantil e esse jogo que se estabelece ali. É um texto muito, muito bom de ler, assim. Para quem é mãe, avó, especialmente, vai se identificar bastante. Ela fala também das empregadas que ela teve, e vários textos dessas empregadas são comoventes, porque é essa observação do outro, e inclusive ela compartilha questões do dia a dia, como com a mineira Calada Aninha, que ela tem uma conversa inusitada, porque ela flagra a própria deficiência diante do conhecimento do outro. Ou seja, ela convive em casa com uma doméstica calada, que não se manifesta, entabula uma conversa com ela, e ela se surpreende, ela conta isso com certo humor, mas com a própria perspicácia dessa pessoa que está ali cotidianamente na sua casa e que se revela de uma maneira inesperada. Eu vou ler esse trechinho para vocês, eu acho que vale a pena. Um dia de manhã, estava arrumando um canto da sala e eu bordando no outro canto. De repente, não de repente, nada de repente nela, tudo parece uma continuação de silêncio. Continuando, pois, o silêncio, veio até a mim sua voz. A senhora escreve livros? Respondi um pouco surpreendida que sim. Ela me perguntou sem parar de arrumar e sem alterar a voz se eu podia emprestar-lhe um. Fiquei atrapalhada, fui franca. Disse-lhe que ela não ia gostar de meus livros porque eles eram um pouco complicados. Foi então que, continuando a arrumar e com voz ainda mais abafada, respondeu: gosto de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar. E assim a Clarice nos leva para o mundo da sua casa, do seu cachorro Ulisses, dos bichos, né, que entram na casa, do cotidiano, é uma esperança isso. Então, e todos esses eventos cotidianos, ela vai contando, mas evidentemente a Clarice Lispector, ela vai fazendo com que isso se expanda, né, com que alcance reflexões de autoconhecimento, de investigação sobre a palavra, de investigação sobre a subjetividade.
E, além da casa, é o bairro onde ela mora, ali o Leme, no Rio de Janeiro, e a cidade como um todo. Ela tem esse lado do flaneur que tinha o João do Rio, a que eu me referi no início, João do Rio, que também era cronista e andava pela cidade, e ela traz situações pitorescas, como uma pessoa carregando um sagui no ônibus, o Rio de Janeiro num dia de tempestade, em que ela oferece carona a uma pessoa e que se revela extremamente egoísta, e todo o ódio, né, que vai se criando dentro dela em relação àquela invasora autoritária, em relação a quem ela tinha sido tão generosa. E é uma típica tempestade do Rio de Janeiro, tempestade tropical. Ela nos passa essa comoção que ela sempre nos passa em relação aos animais. Tem um trecho aqui, a morte de uma baleia. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha e alguém adivinhando diga, esta viveu. Ou seja, esse impacto, né, daquele mamífero que aparece na praia, ela leva a uma simbiose, né, uma identificação plena entre ela e esse outro ser. E nas questões sociais, isso também é um espaço para crônicas dela. Ela se abre a muitas questões, tanto eventos nacionais quanto mundiais, por exemplo, a conquista da Lua, que ela se expressa de uma maneira muito parecida na época que também o Gilberto Gil fala poetas, seresteiros, namorados, correi, com relação ao que será do mundo, da Terra, com toda essa tecnologia, né, um certo espanto do que isso poderia provocar em nós, em termos de sensibilidade. Então, ela vai falar da conquista da Lua e também do que ela chama a computadora, né? Esse ser, essa coisa que escreve por si mesmo. Nós estávamos muito longe ainda de ter o computador doméstico, né? Bom, e existe uma crônica, falo de duas, uma chamada Perdoando Deus, que ela andando na calçada, ela se depara com um rato morto, que aliás é uma questão que até na literatura infantil dela aparece, ou seja, diante da figura de Deus, por que existem, né, esses seres, digamos, asquerosos, esses seres abomináveis, e ela se confronta diante de Deus. E a última que eu citaria nesse tópico do social é uma que vem tendo tido uma grande repercussão midiática, né, hoje em dia, que é Mineirinho, e uma repercussão triste pela atualidade desses crimes praticados pelo Estado, através de agentes do Estado, em relação aos, entre aspas, bandidos, os fora da lei. E ela questiona isso de uma forma muito contundente, em diálogo com uma empregada, que, como ela sabe que foi uma morte covarde, um assassinato covarde do Mineirinho, e ela toca, então, numa questão muito popular. Recentemente, na minha peça Ao Redor da Mesa com Clarice Lispector, quando eu transpus ela para a websérie, eu transformei esse texto da Clarice num rap, porque eu pensei assim, o Mineirinho hoje gostaria, talvez, de um rap, talvez na época de um samba, para mostrar como Clarice se aproxima de questões nossas, em várias dimensões. Nós como cidadãos, nós como pais e mães, nós como filhos, nós como amigos, nós como artistas. E eu acho que valia a pena, enfim, ver isso, né? Como é que aparece esse Mineirinho no rap, como é que ele fala dessa dor que a gente pode e deve ter em relação ao sofrimento alheio. Não por caridade, né, por outro caminho, o caminho da humanidade mesmo. Bom, e aí eu falei da questão da intimidade, né, que tem a coisa da casa, tem a questão da vida do mundo, as transformações do mundo, dos temas mais diretamente sociais, e tem o outro lado que é a forma crônica,
né? Ou seja, certa cobrança que ela aparentemente naqueles trechos, né, se faz em relação a estar dentro do modelo dos grandes cronistas brasileiros, mas a gente tem que perceber que nessa cobrança, nessa certa forma de dizer eu não sei fazer isso dessa maneira, também é uma afirmação do próprio jeito dela ser como escritora. Então, a crônica, ela usa da liberdade para avançar e criar, dar uma dimensão de investigação de linguagem e transpor o efêmero da crônica em temas de maior amplitude. Então, seja na provocação de uma palavra como ser bobo, que ela vai invertendo a possibilidade de entendimento que é ser uma pessoa boa, até revolucionar a própria apresentação na página, trazer, em vez de um texto corrido, pequenas histórias curtas. Isso logo de início ela começou a fazer isso, quando ela começou a publicar no Jornal do Caderno B do JB. E se permitiu reflexões altamente abstratas e que têm a ver com práticas cotidianas. Essa transição entre o pequeno e o grande, que é uma das marcas da literatura de Clarice, que fica muito claro em Laços de Família, o livro de contos, por exemplo, que tem várias situações cotidianas e que, de repente, ela abre um leque de questões a partir de uma cena doméstica e que você fica atordoado com a capacidade dela de percepção e tradução dessa percepção de mundo ali. Então, trouxe aqui dois trechos. Sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica, nem de coluna, nem de artigo, mas sei que hoje é um grito de cansaço. Já falei do perfume de jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada e eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso, não posso usar perfumes que me contrariam. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. Outro, amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Então, a gente tem, lendo essas crônicas, é um passeio magnífico, né, pela sensibilidade, pelo que propicia de conhecimento do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, da renovação da linguagem literária. Isso nos leva a dimensões absolutamente inauditas, e as cenas de muito humor, esse tipo de texto permite ela brincar com muita liberdade, se tornar mais evidente, o humor que já existe dentro da obra dela se torna mais explícito. Enfim, para finalizar, eu diria que a crônica é uma excelente entrada na obra da Clarice. Ela ajuda a chegar perto, pode ser um caminho para depois se entrar nos romances e nos contos, pela dimensão, pelos diferentes níveis de leitura que pode ter. E o lado de inovação que existe ali é dificilmente alcançável. Realmente ela reinventou a crônica para a nossa alegria como leitores. Então, é um convite que eu faço a todo mundo a ler as crônicas da Clarice. Que belíssima aula. Professora Clarice. Pois é. Que belíssima aula. Eu tenho só umas observações, assim, né, que a fala da Clarice é monumental, né, maravilhosa. E me levou a, quando ela diz assim, né, na questão da observação do outro, né, que a Clarice
faz muito esse exercício, né, na observação do outro, né? E isso me leva aos contos, né? Saindo do terreno das crônicas, me leva aos contos, né? E aí eu lembrei, Marcelo, de um conto de Laços de Família, que é o Feliz Aniversário, né? Que é a história da velha fazendo aniversário, né? E aquela família toda ao redor, né? Estando lá por obrigação. E a gente vai ver no olhar de desprezo e de aborrecimento, né, dos convidados e da própria pessoa que convive com ela, né? Esse desprezo, né, pelo velho, né? Essa velhofobia vista de uma forma bastante cruel e narrada pela forma com que Clarice, a forma como a Clarice estabelece, né, essa crueldade através da palavra, né, ganha uma potência impressionante, né? Então, assim, eu convido vocês a se enveredar por esse universo dos contos a partir dessa perspectiva que a Clarice acentua nas crônicas, que é o olhar do outro, né? Olhar para o outro, né? Porque sempre a gente imagina, sempre que se fala de Clarice, se fala dessa questão intimista, psicológica, filosófica. É óbvio que essas questões todas são as mais prementes, evidentemente. Só que tudo isso acontece, né, a partir, Marcelo, do olhar para fora, o olhar do outro, né? Esse interesse pelo outro é que vai ser mastigado, entre aspas, né, interiorizado depois por essa escrita maravilhosa de Clarice, né? Então, primeiro, ela olhou para fora, né? Tem até um texto dela que se chama Encarnação Voluntária, em que ela explica esse processo de ser o outro, né? O Rodrigo SM, ele exemplifica isso também vividamente, né? Ele disse, se fosse me dado escrever sobre Lázaro, eu me cobriria de lepra, né? Então, para você ver como que a Clarice ela estava interessada no outro, né? E com que força, com que potência ela se lançava nessa observação. E esse conto de Laços de Família, Feliz Aniversário, que acentua a velhofobia, me leva a um outro de Felicidade Clandestina, que é O Grande Passeio. Esse conto também está em Legião Estrangeira, se não me engano, com outro título. E fala de uma velha sequinha, como diz o texto, que não sabia que estava só no mundo. E a história é a história dos familiares tentando se livrar dela, até que tem um final trágico, mas belíssimo. Eu não vou dizer para não estragar o prazer da leitura, mas eu convido vocês para que vocês conheçam alguns desses contos, né, em que esse olhar para o outro é um exercício brilhante que a Clarice executa. E algo também que a Clarice Fulkman citou, ela citou aquele texto que eu havia falado, né, Perdoando Deus e a questão do rato morto, né? Em que existe aquela indagação toda, né? Mas esse Deus é tão sublime, por que existe esse horror, né? Por que existe esse rato morto simbolizando, né, um horror maior, né? A metáfora de algo da crueldade, do horror de toda a espécie, né? E ela mesma responde no próprio texto e ela diz: porque em tudo que existe há o sangue. Né? Então, ela se responde, né, às suas próprias indagações. Muito bom, Cláudia. Muito boa essa tua fala, as intervenções. Mais uma vez, gratidão à professora Clarice Fulkman, dramaturga, e que nos deu essa aula aí. Bem, eu quero agora adentrar um pouco, Cláudia, no universo da infância e dos animais.
né, Aham. da Clarice. Né? Você citou aí Felicidade Clandestina. E aí eu quero trazer a fala da Luciana Namorato, né? Uma professora, né? Também Grande escritora, Luciana. professora na Universidade da Indiana, né? Com quem eu tive o prazer de estar em 2017. Estive lá conversando num tour que eu fiz. E grande Luciana, uma professora maravilhosa, uma pesquisadora de primeira grandeza. Ok. Outra aula, então. Eu gostaria de convidar a todos para que me acompanhassem numa pequena viagem pela literatura infantil de Clarice Lispector. O nosso objetivo aqui é pensar um pouquinho sobre a literatura escrita para crianças de Clarice Lispector. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a importância da infância na obra de Clarice Lispector, principalmente quando se pensa na ligação entre a obra ficcional da autora e a sua memória pessoal. Então, são várias as lembranças de Clarice que afloram em sua obra, principalmente na sua produção contística e nos romances, claro, sem mencionar as crônicas. Então, por exemplo, nós temos Restos de Carnaval, em que a narradora recorda esse momento da infância em que ela estava fantasiada de flor e foi, por fim, reconhecida por um menino como uma flor, não é? Nós temos A Menor Mulher do Mundo, que também trata dessa lembrança da narradora adulta, de uma experiência da infância. E nós temos o clássico Felicidade Clandestina, que é importante não somente por mencionar a literatura, a criança Clarice, a menina Clarice, mas também por, de certa maneira, nos oferecer uma espécie de pista sobre a produção literária, quando essa menina Clarice demonstra uma fascinação e uma paixão pela obra de Monteiro Lobato, né? Então, o objetivo também seria pensar como que as questões que a literatura infantil levantam também são válidas para a obra adulta. E uma coisa relevante a se mencionar é que parece que a gênese da obra infantil e adulta de Clarice Lispector coincidem, não é? E não somente em termos de assuntos, nós temos assuntos muito profundos, como, por exemplo, a morte, o assassinato, o perdão, que aparece nas duas vertentes da sua literatura, mas há também na literatura infantil muitas referências claras a temas e a eventos que serão desenvolvidos de outra maneira na literatura não infantil. Então, por exemplo, se nós pensarmos na narrativa infantil A Mulher que Matou os Peixes, nós temos referências, por exemplo, às baratas, como esses animais indesejados, que são personagens que aparecem, por exemplo, no conto A Quinta História. E nós temos também referência a um refrigerante famoso, né, Coca-Cola, que aparece aqui na Mulher que Matou os Peixes e aparece também na Hora da Estrela. Então, vejamos muito rapidamente as obras infantis de Clarice Lispector. Nós temos O Mistério do Coelho Pensante, de 1967, A Mulher que Matou os Peixes, de 68, A Vida Íntima de Laura, de 74, e os dois últimos a serem publicados, Quase de Verdade, em 1978, e Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras, que foi publicada em 1987. Então, em termos de considerações gerais, não, há muito tempo que eu sinto uma atração pela obra infantil de Clarice Lispector, mas por alguma razão sempre senti alguma resistência a esses livros, até que eu resolvi lê-los todos em sequência, para tentar entender qual seria essa camada de dificuldade que a obra infantil de Clarice nos apresenta, ou de atração também, não? A verdade é que não se trata de obras infantis que apresentam as dificuldades comuns da literatura infantil, por exemplo, esse desejo de afirmar o valor da literatura infantil, a questão de ser um texto didático ou não, não é? E a dificuldade que a literatura infantil oferece a todos os adultos, que é essa pergunta, como se portar diante dessa obra que foi escrita para crianças, não é? Mas eu sempre tive a sensação de que a obra infantil de Clarice era um tanto atípica, e eu tentei, assim, juntar algumas coisas que eu reconheci em comum nas obras dela. A primeira coisa que me chamou a atenção é que há uma profusão de centros temáticos. Então, quando nós temos, por exemplo, um livro como A Vida Íntima de Laura, nós vamos falar da vida íntima dessa galinha que se chama Laura, não é? Não é só isso que o livro apresenta. Nós temos a galinha, nós temos a sua vida íntima, de repente a narradora nos convida a falar sobre cheiros, logo em seguida sobre modos de comer galinha, inclusive galinha ao molho pardo, não?
Nós temos novos personagens entrando e saindo, como a galinha Zeferina, que termina morta. No fim, temos a visita de um extraterrestre. E, na conclusão da história, simplesmente a frase: acabou-se aqui a história de Laura e de suas aventuras, não é? O segundo aspecto que eu reconheço na literatura infantil é que a autora ancora essas divagações, esses centros múltiplos, né, em recorrentes movimentos de se dirigir à criança que está escutando a história ou lendo a história. Então, isso aparece em frases muito diretas às crianças. Por exemplo, uma das frases é: dou-lhe um beijo na testa se adivinhar. Dê 3 palpites. Então, é uma conversa direta com esse leitor infantil. O terceiro aspecto que eu ressalto na obra infantil seria justamente o que eu já mencionei antes, essa ligação direta com a obra de Clarice para adultos, como se houvesse uma gênese comum da vertente de sua literatura para adultos e para crianças. Então, como eu convido vocês a entrarem nessa obra infantil de Clarice hoje, eu procurei uma porta para que nós entrássemos de maneira mais agradável, não é? E essa porta é uma crônica da autora de fevereiro de 72. A crônica é intitulada Ainda Impossível e trata justamente da memória de Clarice sobre ela criança como escritora. Ainda impossível. Respondi que gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma história que começasse assim. Era uma vez. Para crianças? Perguntaram. Não, para adultos mesmo. Respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 7 anos, todas começando com Era uma vez. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras do Jornal de Recife. E nenhuma, mas nenhuma, foi jamais publicada. E era fácil de ver por quê. Nenhuma contava propriamente uma história, com os fatos necessários a uma história. Eu lia as que eles publicavam, e todas relatavam um acontecimento. Mas se eles eram teimosos, eu também. Mas desde então, eu havia mudado tanto. Quem sabe agora já estava pronta para o verdadeiro Era uma vez. Perguntei-me em seguida, e por que não recomeço? Agora mesmo? Seria simples, senti eu. E comecei. Ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era impossível. Eu havia escrito: Era uma vez um pássaro, meu Deus. Então, a partir dessa crônica, nós temos a confissão da escritora dessa impossibilidade de ser o que ela compreende como simples. Essa impossibilidade de contar propriamente uma história. E a impossibilidade de que os fatos sejam o coração dessa história, não é? Então, nessa crônica, o que nós temos na frase final, que demonstra a impossibilidade de ser simples, de contar uma história, de estruturar uma narrativa ao redor dos fatos, essa frase que diz: era uma vez um pássaro, meu Deus, nela prevalece não o fato, não é? Mas sim a surpresa diante desse ente pássaro, a complexidade, a exclamação, uma espécie de momento de epifania, que é um termo bastante utilizado para a compreensão da obra de Clarice. A epifania significa justamente essa revelação que é manifestada a partir de algo inesperado. A epifania mais conhecida da obra de Clarice Lispector é a epifania do conto Amor, em que uma mulher vê um cego mascando chiclete. E daí ela começa a se questionar sobre as suas escolhas de vida. Então, na etimologia da palavra epifania, nós temos essa referência a uma ação ou uma qualidade de mostrar-se. Então, uma espécie de um momento de revelação. Então, na nossa conversa de hoje, eu gostaria de pensar um pouco como que essa mulher adulta, Clarice Lispector, que se via incapaz de escrever histórias de criança, enquanto era criança, como ela tentou e escreveu histórias para criança já adulta, não é? Então, o que Clarice faz nas suas histórias para criança? O que nós temos em comum em todos esses livros é a escolha de um assunto complexo. Então, por exemplo, em A Mulher que Matou os Peixes, nós temos a morte, esse possível assassinato, crime, a questão da intenção, do perdão e da esperança do perdão, não é? Por exemplo, em A Vida Íntima de Laura, nós temos essa intimidade de uma galinha, não? Que é tão interessante e complexa como a intimidade de um ser humano, ainda que seja tão difícil de ser compreendida, não é? Então, nós temos esses assuntos complexos
E nós temos, de fato, a recusa de se narrarem fatos. Eu convido vocês agora a que entremos na narrativa de A Mulher que Matou os Peixes. Eu vou começar com a leitura da primeira página. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou pessoa de confiança, e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança nem bicho sofrer. Pois logo eu matei 2 peixinhos vermelhos, que não fazem mal a ninguém, e que não são ambiciosos. Só querem mesmo é viver. Pessoas também querem viver, mas felizmente querem também aproveitar a vida, para fazer alguma coisa de bom. E logo na segunda página, essa narradora anuncia que não tem coragem de contar logo como tudo aconteceu, como que os peixes morreram. E que ela só oferecerá mais detalhes sobre isso no fim do livro. E ela explica na segunda página que é porque no começo e no meio ela vai contar algumas histórias de bichos que ela teve, só para que os leitores pudessem ver que ela não matou os peixinhos de propósito. Então, o que acontece nesse livro? Nós veremos em todo o livro uma sequência de histórias em que a narradora conta da sua convivência com os bichos. E eu separei algumas para nós examinarmos um pouco essa questão do fato, da importância do fato ou da rejeição do fato como centro da narrativa. Então, o primeiro bicho de que nós trataremos são os gatos. Então, a narradora se recorda que quando ela era criança, ela era apaixonada por gatos, mas a casa ficou infernal para as pessoas grandes, nas palavras de Clarice, não é? E aí, os pais deram a gata com a sua última ninhada. E ela diz: e eu fiquei tão infeliz que adoeci, com muita febre. Então me deram um gato de pano para eu brincar. Eu não liguei para ele, pois estava habituada a gatos vivos. A febre só passou muito tempo depois. Bem, vamos mudar de assunto. Então, o que aqui a gente vê, muito mais do que na narração de um evento, são os efeitos nos sentimentos da personagem, não é? Os efeitos dessa perda da gata. E qual é a solução da narradora adulta ao lidar com esse assunto e levantar esse assunto para as crianças? Ela muda de assunto, pondo ponto final no assunto. Bem, vamos mudar de assunto. O segundo momento que eu gostaria de destacar é quando ela comenta a respeito das baratas. E ela apresenta as baratas como esses bichos que nunca foram convidados para entrar na casa dela. Então, ela tem o direito de fazer o que ela achar correto, não é? E ela diz que barata é outro bicho que causa pena, porque ninguém gosta das baratas, não é? Ela diz: tenho pena das baratas porque ninguém tem vontade de ser bom com elas. Elas só são amadas por outras baratas. Não tenho culpa. Quem mandou elas virem? Vieram sem ser convidadas. Eu só convido os bichos que eu gosto. E, é claro, convido gente grande e gente pequena. Sabem de uma coisa? Resolvi agora mesmo convidar meninos e meninas para me visitarem em casa. Então, a maneira como se lida com esse bicho rejeitado, novamente é mudando de assunto, mas conectando com o oposto. Ou seja, a barata não foi convidada, mas a criança é convidada e prossigamos com as histórias, não é? A terceira história que eu gostaria de sublinhar é da macaquinha Lisette, que a narradora diz ter comprado numa feira. E ela diz que foi batizada com o nome de Lisette e que Lisette às vezes parecia sorrir, pedindo desculpas por dormir tanto. E que ela quase não comia e ficava parada num cantinho. O que nós descobrimos logo depois é que Lisette sempre esteve doente. A narradora leva Lisette ao veterinário, mas Lisette não sobrevive, não é? Então, nós temos acesso à conversa entre a mãe e os filhos após a morte de Lisette. E eu leio para vocês. De pura saudade, um de meus filhos perguntou: você acha que ela morreu de brincos e colar? Eu disse que tinha certeza que sim, e que mesmo morta, ela continuaria linda. Também de pura saudade, o outro filho olhou para mim e disse com muito carinho: você sabe, mamãe, que você se parece muito com Lisette? Se vocês pensam que eu me ofendi porque me parecia com Lisette, estão enganados. Primeiro, porque a gente se parece mesmo com o macaquinho. Segundo, porque Lisette era cheia de graça e muito bonita. Obrigada, meu filho. Foi isso que eu disse a ele, e dei-lhe um beijo no rosto. Um dia desses vou comprar um miquinho com saúde, mas esquecer Lisette?
nunca. Então aqui nós temos a morte do animal, a perda novamente, e a maneira que a narradora se conecta com os leitores é ressaltando a empatia entre os que ficam, por exemplo, o filho e a mãe, e a continuidade como uma forma de manter a lembrança de Lisette, mas não equivalente ao esquecimento. Então, a continuidade, esse desejo de ter um outro Miquinho, não significa que Lisette seria esquecida. Então, ressalto aqui a empatia como uma saída para esse mistério da morte. Uma quarta história relevante do livro também é a história de dois cachorros, Bruno Barberini de Monteverde e Max. Nesse caso, Bruno e Max eram amigos, mas Bruno atacou Max porque ficou com ciúmes de Max com o seu dono, Roberto, não com o dono de Bruno. E, no fim, o Bruno volta do hospital e resolve atacar Max até que ele consegue matar o Max. E nós temos essa conversa da escritora, da narradora, com o leitor a respeito desse momento de violência, não? E ela pergunta aos leitores se eles ficaram tristes. E a solução que ela oferece é que conversem com alguém que entenda que, às vezes, um menino ou uma menina estão sofrendo. Então, aqui a solução para o mistério é essa busca da criança por uma pessoa que compreenda os seus sentimentos. Ou seja, a solução está fora dessa narrativa infantil. Chegamos, então, na conclusão, não, dessa narrativa Mulher que Matou os Peixes, e logo justo na última página, nós temos a voz da narradora dizendo, bem, agora chegou a hora de falar sobre o meu crime. E as justificativas que ela oferece é que os filhos deixaram os peixinhos, o filho deixou os peixinhos com ela tempo demais, ela é ocupada, mas ela é bastante direta quando diz que os peixinhos devem ter passado fome igual a gente, e que eles não podiam se defender ou gritar, e que eles foram encontrados parados, magros, vermelhinhos, infelizmente já mortos de fome. Qual é a solução para esse mistério, não? Para esse crime sem culpa, mas que não deixa de ser, de certa forma, um crime? A solução é o encontro entre a escritora e o seu público, em que ela diz, eu peço muito que vocês me desculpem. E ela pergunta, vocês me perdoam? Então, assim termina o livro, não é? Então, em resumo, o que a gente vê nessas histórias infantis, como a gente já havia mencionado antes, não são fatos, não é? O que aflora nessas histórias são os sentimentos, as emoções. E há muito mais um reconhecimento, um cultivo, uma investigação sobre essas emoções do que uma resolução. Então, nos primeiros exemplos que nós vimos, essa ideia de mudar de assunto, de certo modo, propõe uma maneira de se aproximar dessas emoções problemáticas de uma maneira segura. Ou seja, você pode olhar essas emoções e sair delas. Não é importante transitar. O movimento tem uma espécie de poder de cura que, de certa maneira, fortalece o indivíduo para que ele possa retornar a essa questão quando tiver uma maior habilidade de lidar com ela. E os dois últimos exemplos também mostram que é importante conversar, não? A importância de ser compreendido, de ser acolhido, a empatia entre outras pessoas que possam escutar a respeito dessa questão, ou seja, essa necessidade de se conviver com certos acontecimentos em companhia. E essa companhia inclui também a companhia entre leitor e escritor, não é? Quando nós vemos o diálogo da escritora com essas crianças leitoras de sua obra. Então, nesse momento, eu gostaria de concluir fazendo referência à obra adulta de Clarice, não é? Nós falamos e, de certa maneira, mostramos como que a obra infantil toma como centro não os fatos, mas a repercussão desses fatos nos indivíduos, não é? E isso é também verdade para a obra adulta de Clarice. E para essa nossa conversa, em que nós falaremos um pouquinho mais do cultivo do mistério como tal, que mesmo por ser mistério não afasta a reflexão, convida a uma espécie de mergulho nesse mistério, mesmo que não prometa respostas. Para essa parte da nossa conversa, eu gostaria de fazer referência a dois contos de Clarice Lispector, do livro A Legião Estrangeira, de 64. O primeiro, o conto, é intitulado Os Desastres de Sofia, e o segundo é A Legião Estrangeira. É o título que dá, é o conto que dá título à coletânea. Então, a respeito do primeiro conto, aqui nós temos a história de uma menina, Sofia, e seu relacionamento com um professor.
é um professor gordo, grande e silencioso, e no conto se fala de uma espécie de luta pela salvação daquele homem. Então, vejamos muito rapidamente uma passagem do conto. Ferida, triunfante, eu respondi em desafio. Pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde, e vê um homem forte, de ombros tão curvos. Ele me irritava. E logo na segunda página, nós vemos essa mulher adulta recordando esse episódio da infância e tentando compreender que tipo de atração existia entre ela e esse professor. Não era uma atração entre mulher e homem, mas havia alguma coisa ali que prendia essa menina, que levava essa menina a desafiar esse professor diariamente. E leio novamente. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno que devia ser, para ele, ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível o de não deixá-lo em paz. O jogo, como sempre, me fascinava, sem saber que eu obedecia velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem, aqueles ruins que roem as unhas de espanto, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo, eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias, e nem todas posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Então aqui nós vemos na história essa curiosidade da mulher adulta por esse mistério desse evento da sua infância. E nós temos aqui uma afirmação de que esse mistério não pode ser completamente compreendido, não somente pela natureza desse próprio mistério, mas porque o escrever exige a memória, não é? O próprio ato de recordar. E o escrever é essa espécie de tapete. Então, é interessante que muitas vezes essa ênfase no não fato, na repercussão do fato, tem um lado metaficcional, tem a ver com esse ato, com esse impulso de se pensar o próprio processo de escrita. Vejamos então um exemplo de um outro conto de Clarice Lispector, intitulado A Legião Estrangeira, também do volume A Legião Estrangeira, de 1964. Nesse conto nós temos como protagonista a menina Ofélia, que é uma menina precoce, e seu contato com uma mulher já adulta, que é mãe. Ofélia tem opinião sobre tudo, e o centro do conto é o encontro de Ofélia com um pintinho. E como ela fica maravilhada com esse pintinho. E nós descobriremos mais tarde o que acontece com esse pintinho, não? Então, eu gostaria de ler uma passagem que relata justamente esse momento em que Ofélia vê este pintinho pela primeira vez. Ri. Ofélia olhou-me ultrajada e de repente riu. Ambas então rimos um pouco agudas. Depois que rimos, Ofélia pôs o pinto no chão para andar. Se ele corria, ela ia atrás. Parecia só deixá-lo autônomo para sentir saudade. Mas se ele se encolhia, pressurosa ela o protegia, com pena de ele estar sob seu domínio. Coitado dele, ele é meu. E quando o segurava, era com mão torta pela delicadeza. Era o amor, sim, o tortuoso amor. Ele é muito pequeno, portanto precisa de muito trato. A gente não pode fazer carinho porque tem os perigos mesmo. Não deixe pegarem nele à toa. A senhora faz o que quiser, mas milho é grande demais para o biquinho aberto dele. Porque ele é molezinho, coitado, tão novo. Portanto, a senhora não pode deixar seus filhos fazerem carinho nele. Só eu sei que carinho ele gosta. Ele escorrega à toa, portanto, o chão de cozinha não é lugar para pintinho. Então, nós temos aqui, a princípio, o mistério do amor. E logo em seguida, no final, como vamos descobrir, nós temos o mistério do assassinato, dessa morte, dessa execução do objeto
que é amado, não é? Porque justamente a mãe vai encontrar o pinto morto, ou seja, a Ofélia o matou. E eu leio para vocês a conclusão do conto. Devagar empurrei a máquina. Relutante, fui afastando devagar as cadeiras do caminho, até parar devagar à porta da cozinha. No chão estava o pinto morto. Ofélia! Chamei num impulso, pela menina fugida. A uma distância infinita eu vi o chão. Ofélia! Tentei eu, inutilmente atingir a distância, o coração da menina calada. Oh, não se assuste muito. Às vezes a gente mata, por amor. Mas juro que um dia a gente esquece, juro. A gente não ama bem, ouça, repeti como se pudesse alcançá-la, antes que, desistindo de servir ao verdadeiro, ela fosse altivamente servir ao nada. Eu, que não me lembrara de lhe avisar que sem o medo havia o mundo. Mas juro que é isso, que isso é respiração. Eu estava muito cansada. Sentei-me no banco da cozinha. Onde agora estou, batendo devagar o bolo de amanhã, sentada como se durante todos esses anos eu tivesse com paciência esperado na cozinha. Embaixo da mesa estremece o pinto de hoje. O amarelo é o mesmo, o bico é o mesmo. Como na Páscoa nos é prometido, em dezembro ele volta. Ofélia é que não voltou, cresceu. Foi ser a princesa hindu, por quem no deserto sua tribo esperava. Então, nesse conto, nós temos o reconhecimento do mistério, tanto por parte da menina, quanto por parte da mulher adulta, e, uma vez mais, por essa mulher adulta que recorda um episódio de anos antes, não é? E é bastante interessante ressaltar esse último parágrafo, em que essa mulher que recorda vê este novo pintinho renovado, não é? Embaixo da mesa estremece o pinto de hoje. E eu acho que essa passagem é bastante interessante para que nós compreendamos melhor essas referências ao mistério em Clarice Lispector. Por um lado, parece não haver resolução, o que parece haver é uma repetição, é um novo convite a se aproximar desse mistério. Então, se o pinto do passado foi assassinado e se o amor não foi compreendido, não é? E se o excesso de amor terminou em morte, há esse convite a uma nova tentativa, não é? Não há uma receita, mas há uma renovação desse convite à experiência do mistério. Gratidão, Que Luciana. aula! Pois é, Cláudia, uma aula. O microfone estava fechado. Que aula belíssima! Pois não. Que aula belíssima essa da Luciana. E é interessante, Marcelo, que essa questão da obra de Clarice proporcionar esse jogo de reconhecimento com o leitor, e não apenas isso. A Luciana cita uma coisa bastante interessante, que é a interconexão entre a história infantil e a história não infantil, né? É a história escrita para o público infantil e a história escrita por adulto. E esse jogo de reconhecimento, ele existe ainda nesse âmbito do infantil, né? Ela cita, por exemplo, essa passagem das baratas, né, na mulher que matou os peixes, né, e a questão da barata também está no texto aqui da história, né, e se a gente for ver, também está no GH, né, então, a paixão segundo o GH. E se a gente for ver também, se a gente observar sobre esse prisma, né, a gente vai vendo um crescendo, né, lembra aquela questão que eu falei das camadas de significação e de profundidade, né, a gente vai avançando nessa temática barata, né, em suas várias profundidades, né, desde a questão infantil, passando pelo conto, até chegando ao romance, que é bastante complexo, né, que é bastante mais profundo em suas conexões filosóficas, né, como a Paixão segundo o GH, permeando pelo tema baratas, né. Então, assim, essa interconexão e esse jogo de reconhecimento, ele se faz sentir também a partir da literatura infantil, né? E uma outra questão que é interessante, a Luciana citou um trecho, né, do tecido, né? O meu texto se faz de vários fios, né? Aquela questão de que não posso seguir um fio só, porque são vários, né? E que tem a ver também com a questão que ela citou também, de que são vários focos narrativos e não um fato só, né?
E só para fazer uma observação, que essa coisa do tecido, né, está presente em muitas obras da Clarice, né? A referência ao tecido, né? E não só tecido em sua conexão com a palavra texto, né? Sua conexão etimológica com a palavra texto, tecido, feito de vários fios, mas o tecido mesmo, tecido que cobre a pele, né? Lembrando que, por exemplo, né, Lore, de uma aprendizagem a dos prazeres, é aquela que borda, ela borda, né? Como se essa confecção da roupa, né, para se estar preparada para enfrentar o mundo, no contrato com a vida, também fosse uma segunda pele, né? A Luciana... A Luciana Sim, fez um comentário. Eu não... existe de fato um retorno obsessivo criativo a certos temas. Exatamente. É exatamente isso. Ok. Olha só, eu acho que a gente poderia também, dependendo aí do tempo, mas a gente falar sobre A Hora da Estrela, rapidamente, né? Uhum. É interessante porque essa questão, né, já que a gente está falando de efeméride, né, nada melhor do que a gente terminar falando de uma obra cuja personagem adorava a palavra efeméride, né? Embora ela não conhecesse muito bem o significado das coisas, né? Então, a gente está comemorando a efeméride mais comemorada do universo, né? A observação que eu faço, A Hora da Estrela, Marcelo, vem ao encontro dessa questão da observação do outro, né? Porque reiteradas vezes a literatura de Clarice Lispector, né, eu reafirmo o que eu já disse antes, né, ela é vista quase na sua maioria, né, da maioria das leituras, por esse aspecto do intimismo, do psicologismo, da filosofia e essas questões que permeiam, né, esses mergulhos, né. E um exemplo entre tantos, né, em que a Clarice fez uma abordagem muito incisiva no social é A Hora da Estrela, né. E eu faço uma observação aqui para a questão do narrador, né? O narrador que, como eu disse, como se fosse obedecendo ao processo da própria Clarice de encarnação voluntária, né? Ela se cola tanto ao personagem, ela explica isso muito bem nesse texto, encarnação voluntária, que é como se ela fosse outra pessoa. A outra pessoa, né? Então, lembrando Rodrigo S.M. Macabeia, quando ele disse, olhe no espelho, né? Um ruflar de tambor, nós nos intertocamos, né? Então, esse intertocar entre o eu que narra e o eu que observa, mas o eu que também incorpora, de alguma forma, esse ser, né? Que não está do lado de fora mais, sabe? Ele está incorporado naquele que narra. Então, a Clarice é uma autora profundamente comprometida com o outro. E os aspectos sociais estão presentes não só numa leitura mais óbvia de A Hora da Estrela, né, que capta uma vida miserável, uma vida semi-analfabeta, né, uma vida de uma pessoa que tinha uma cidade toda feita contra ela, que tinha um destino miserável, né, que queria comprar um buraco, né, que não era capaz de criar uma linguagem, criar um discurso, e, portanto, não era capaz de criar o seu próprio destino de ser, né? Mas você vê essa percepção, e aí eu acho que valeria sempre um diálogo entre A Hora da Estrela e outros textos em que esse confronto, essa incorporação do outro é vista igualmente, né, com a mesma força, né? Lembremos, então, de contos em que ela fala do assédio, né,
existe um conto de Laços de Família e que a questão do assédio é uma questão séria a um adolescente, né? Você tem uma série de outras questões, como a velhofobia, que eu já citei em alguns contos, e em tantos outros também, que vale a pena fazer esse mergulho, né? Então, eu acho que A Hora da Estrela, que foi o seu último livro publicado em vida, ela deixa ainda mais exacerbado esse processo de encarnação voluntária que fez parte de toda a sua literatura, de uma forma ou de outra, né? Um pouquinho, Cláudia, sobre A Hora da Estrela, o filme, né? De Suzana Amaral, em que medida essa linguagem ela propicia esse acesso, né? E é interessante, Marcelo, porque você citar o filme, porque vejamos que eu fiz esse diálogo, né, em uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres e A Hora da Estrela, né? E de repente eu percebi que foram as duas obras que são profundamente marcadas pelo silêncio, né? Tanto uma quanto o outro, o silêncio visto de formas diferentes, e uma aprendizagem, o silêncio é pleno, né? Ele é pleno de possibilidades de sentido, ele é pleno de futuro. E Na Hora da Estrela, o silêncio, ele é vazio, ele é cheio de um não entendimento que nos leva ao infinito, né? Como dito em Ovo a Galinha, como dito em GH, como dito em tantas outras obras, mas o silêncio daquele que é mudo e que não tem ainda o direito ao grito, né? Macabeia não tem o direito ao grito. Então, é desse silêncio que nós falamos. Mas, de qualquer maneira, tanto em uma obra quanto a outra, nós temos o silêncio, né? Como uma permanência, né? Que cruza a obra inteira. E é curioso, né? Que esses dois livros tenham conseguido uma adaptação cinematográfica, né? Você vê A Hora da Estrela com Suzana Amaral, com o filme da Suzana Amaral, e mais recentemente uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres com o livro da Marcela Lourdes, né? Então, olha que interessante isso. Eu não vi ainda o filme da Marcela, uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. Eu estou muito ansiosa para ver. Eu já vi 200 mil vezes o filme da Suzana Amaral, A Hora da Estrela. Eu considero uma obra-prima, principalmente pela escolha da Marcélia Catarcho, né? Eu esqueci o primeiro, da Catarcho, né? Como atriz. Ela é a Macabeia, né? Eu acho que eu esqueci o nome dela, porque ela é a Macabeia. Olha só, eu queria muito rapidamente aqui falar um pouco sobre as pessoas que estão presentes nessa live aqui. Acho que a gente tem aqui a presença da Rejane, uma escritora nossa aqui de Recife, a Jane Aparecida, de Belo Horizonte, Maria Auxiliadora, coordenadora de Biblioteca Nosso, a Simone dos Santos, a Regina, que mora na Bélgica, a Maria Auxiliadora, né, que é uma coordenadora de biblioteca, a nossa professora de língua inglesa, que é a Ana Albuquerque. E é isso. Eu acho que temos o que mais? Temos aqui a Virgínia Leal, né, professora da Universidade Federal, Pernambuco, minha professora. O professor Eli também, bom, Sônia Camargo, dando a honra da presença, Maria Carvalho Ferreira. Temos aqui a Fátima Brasileiro, é uma escritora também, trocando figurinha aqui com a Luciana Namorato, encantada com as apresentações. E aí ela acrescenta: vou reler os textos infantis, Luciana, com novo olhar. É isso. Então, agradecer a todos, a todas, né, pela presença, por esta vinda aqui, por prestigiar esse momento, essa conversa com a Claudianina, que de forma tão gentil se disponibilizou, né, para falar conosco, a Luciana, o professor Leonardo Tonos, a Fabíola, o Giovanetti e a professora Clarice Fuckelman, é isso.
E aí eu acrescento aqui, agora chegou o professor da Universidade de Brasília presente, prof. Paula Oliveira. Bem-vinda, Paula. Bem, a gente vai para o sorteio agora, mas aí eu queria saber de você se você quer tecer mais considerações, alguma consideração, Cláudia, antes do sorteio. Não, eu só tenho a agradecer, Marcelo, e eu achei assim que foi brilhante esse seu trabalho, assim, porque assim, na verdade o meu papel aqui foi de costurar essas falas, né? Então, assim, eu achei que foi muito, eu fiquei muito feliz de você ter me permitido participar da construção desse programa, né? Claro. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, né, as minhas sugestões, porque não teria sentido eu ficar falando aqui, né? Sendo que a gente teve contribuições tão incríveis e maravilhosas hoje nessa sala. Eu me senti dentro de uma sala de aula, né? Muito contagiada, muito emocionada, muito feliz por você ter proporcionado isso. E eu acho que é exatamente esse movimento que a gente precisa. Você vê, tanto em nenhuma das falas a gente teve uma fala impermeável e inacessível. Pelo contrário, né? A gente teve falas de pessoas comprometidas com a vontade de fazer com que aquilo que eu falei no início, né? Com que Clarice seja lida, né? E para isso a gente passa o livro como se fosse um objeto mágico, né? Como se fosse a brincadeira do anel, passando a leitura de mão em mão. Então eu acho que você, Marcelo, exerce aqui nesse seu trabalho esse trabalho de contágio, né? Então eu fico muito feliz por você ter me deixado participar dessa forma, né? Que eu acho que ficou bastante rico o nosso painel. Não tenha dúvida, foi uma aula nesse sentido também. E eu não ousaria em não permitir que você pudesse fazer essa costura, porque a gente conclui depois que ficou muito bonito, ficou muito legal, né? E é isso, gratidão a você, porque, para além de tudo, né, você é generosa, e estarei sempre aqui como um discente, como um estudante aqui para poder amealhar, poder, de forma vampírica aqui, poder sugar um pouco do conhecimento, daquilo que você pode trazer para nós aqui, tá? Gratidão de verdade. Eu vou jogar aqui a vinhetazinha do sorteio. Então, olha só, o sorteio foi a inscrição número 5, né? A gente faz esse sorteio de forma eletrônica aqui. E quem ganhou, o sobrenome é muito familiar, viu, Claudianina? Adilson Namorato. E olha, ele propõe aqui a gente trazer o Luiz Rufato. Maravilha! Que legal, vamos ver aí. O Rufato ele vai participar, né, fazendo um comentário depois, mais à frente, quando a Adriana Lisboa, dia 21, estiver aqui conosco jogando Conversa Dentro. Então, Adilson Namorato, parabéns pelo livro, né, pelo prêmio que você ganhou. Claudianina aí vai dar um jeito aí de enviar o livro. De onde ele mesmo. Olha, ele não colocou o endereço, ele tem o telefone, tem o e-mail para depois eu entrar em contato, mas eu não sei de onde ele é, porque eu faculto essa informação, né? Depois eu entro em contato e ele repassa o endereço para repassar para você. Maravilha. Tá certo? Eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte, que a próxima segunda-feira, dia 14, né, a partir das 17 horas, a gente tem conversa com o escritor, com o escritor Nivaldo Tenório. Então, a gente vai jogar conversa dentro com o Nivaldo Tenório, vai ter alegria, né? O prazer de contar com ele. E é isso. Parabéns ao ganhador aí. Que mais aqui que eu posso colocar aqui no... Eu acho que tem mais algumas informações. Acho que é da Luciana Namorato, dizendo, Clarice já dizia, me dizem hermética, mas eu sou simples como bar. E bem-humorada também, né, Luciana?
Então, perfeita comparação com a brincadeira do anel, linda Cláudia. Então é isso, a gente está encerrando. Cadê? A Luciana está dizendo, é meu pai que nos está assistindo. Pai dela, então é isso. Que maravilha! Legal. Grande abraço, que privilégio. Pois é. E a Paula Oliveira aqui, ela sugere o Milton Ratum. Puxa, vamos lá. Vamos ver aí essas possibilidades, essas costuras. Mais uma vez, Cláudia, gratidão. A Cláudia precisa ter um outro compromisso também, mas aí a gente já ficou, né, um bom tempo aqui. E eu quero agradecer ao público mais uma vez, que de forma muito, muito generosa esteve conosco durante esse período todo aqui. Gente, até lá, Cláudia. Um abraço grande. Obrigada a todos. Valeu.